Em vez do culto, temos a prece, que é o mais belo dos diálogos, o mais íntimo, o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais sublime. Pela prece sincera, pensamos em Deus numa evocação de pedido, de agradecimento ou de glorificação. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares. Mas se de um lado a ignorância havia humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade. Racionalmente, não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, o reino vegetal e os minerais, com suas admiráveis variedades, sondando também o mundo microscópico, com incontáveis formas unicelulares, toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perceptivas menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para aos poucos adquirir entendimento. No estágio evolutivo em que se encontra, é pelo sentimento, mais do que pelo raciocínio, que o homem pode compreender a existência de Deus. Allan Kardec colocou logo no início do Livro dos Espíritos um capítulo que trata exclusivamente de Deus. Com isso, pretendeu significar que o Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos pelo nome de espíritos e dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na terra. Os principais ensinamentos que eles nos transmitiram. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. O universo compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal,
e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita. O mundo espírita é o mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal, a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos e o mesmo princípio vital. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O perispírito é uma espécie de laço semimaterial que une corpo e espírito. É preciso que seja assim, para que os dois possam se comunicar um com o outro. A morte é a destruição da parte mais grosseira. O espírito conserva o corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar eventualmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, que só o pensamento pode conceber. É um ser real e definido. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado.